E aí, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos abordar um novo conceito. Hoje vamos trabalhar sobre a geometria e mais especificamente no plano cartesiano e vamos desvendar o que é a distância entre dois pontos. Bem, só para relembrar, na geometria nós sabemos que um plano cartesiano é esse seguinte conceito aqui. Nós temos duas retas, né? A reta x, chamada de eixo das abscissas, e temos a reta y, chamada de eixo das ordenadas. Na reta x, temos valores positivos do lado direito e valores negativos do lado esquerdo. Na reta y, temos valores positivos do lado superior e negativos do lado inferior. Temos também os quadrantes, né? Identificamos o lado positivo de ambos os lados como quadrante 1. O positivo em y e negativo no x nós chamamos de segundo quadrante. Negativo em ambos nós temos o terceiro. E negativo no y e positivo no x temos o quarto quadrante. Como que vai ser a distância entre dois pontos? Bem, a distância entre dois pontos é o primeiro conceito que nós aprendemos relacionado à geometria analítica. A distância entre dois pontos depende do lugar geométrico em que esses pontos são localizados. Por exemplo, se dois pontos estão em uma reta, a distância dada é o módulo da distância entre os dois pontos. Como assim? Se nós queremos saber a distância entre A e B, isso vai ser o módulo de x menos x0, no caso como representamos esses dois pontos. Por exemplo, uma forma mais fácil de entender isso, se nós traçarmos aqui uma reta entre esses dois pontos, uma reta maior que esses dois pontos, e definirmos que esse ponto aqui, vamos dizer que esse ponto aqui é o nosso ponto zero, ponto de partida, 0 quilômetros. Deixa eu escrever melhor. Zero quilômetros. E esse daqui, vamos chamar aqui de 100 quilômetros. Então vamos dar valores para o ponto A e para o ponto B. Digamos que esse ponto B aqui vale 80 quilômetros. E esse daqui vale 20. O que nós queremos saber é a distância em vermelho desses dois pontos aqui. Essa distância em vermelho que nós queremos descobrir. Então, com o que a gente vai fazer normalmente? Nós vamos pegar a distância total, que vai de 0 até 80. Vai de 0 até B, que é 80. Menos a distância A, que é 20. Então, 80 menos 20, 60. Mas a nossa fórmula, ela nos garante que mesmo que nós não façamos o ponto final menos o ponto inicial, esse valor ainda vai ser válido, porque nós temos um módulo. Lembrando que o módulo nada mais é do que o valor absoluto. Então, mesmo que o resultado seja negativo, o módulo dele sempre vai ser positivo. Então, se nós temos o módulo de x, que é 20, menos x0, que é 80, vinte menos 80 é menos 60. Mas o módulo de menos 60 é 60.
Então, acaba que não importa quando temos módulo, acaba que não importa a ordem, né? Não importa se é x0 menos x ou x menos x0. Vai ser o mesmo resultado se fizermos x0 menos x, por conta do módulo. É assim que se calcula a distância entre dois pontos. Ah, beleza, acabou a aula. Não acabou, ainda tem mais coisa. Vamos lá. Dando continuidade. Como então que seria essa distância entre dois pontos no plano cartesiano? Que é o nosso objetivo dessa aula. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, é necessário realizar a análise tanto no sentido do eixo das abscissas, quanto no eixo das ordenadas y. Então, se nós temos aqui um ponto A e um ponto B, nós podemos traçar uma linha que representa a distância entre esses dois pontos. Mas observem aqui que nós também podemos traçar duas outras linhas que irão formar um triângulo. E esse triângulo nós podemos definir os seguintes valores de distância entre eles. Por exemplo, entre a distância A e B, nós temos XA e XB. Esse valor aqui, essa distância aqui, que nós observamos, essa distância aqui, nada mais é do que XB menos XA. Essa daqui é YB menos YA. Então, para que nós descobramos a distância entre A e B, nós precisamos calcular essa distância aqui, que é distância de A a B. Nós escrevemos dessa forma a distância de A até B. Como que nós calculamos essa distância? Bem, observe que isso daqui é um triângulo, então nós podemos fazer o teorema de Pitágoras. Lembra qual que é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, se nós temos a nossa hipotenusa, que é D, que é a distância de A até B, distância de A até B ao quadrado é igual ao primeiro cateto xb menos xa. Isso daqui tudo equivale ao primeiro cateto xb menos xa ao quadrado mais o segundo cateto yb menos ya. Menos ya ao quadrado. Mas nós queremos saber a distância de A até B, né? Só que aqui temos que a distância de A até B está elevada ao quadrado. Então, nós precisamos isolar essa distância aqui. Então, basta passar esse 2 aqui para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, tudo isso daqui vai ficar raiz quadrada. Menos xb, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós temos aqui a nossa fórmula que vai nos dar qual é a distância entre A e B. A raiz quadrada
de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. A distância de dois pontos xa, yb e yb e xb e yb é definida pelo comprimento do segmento representado por DAB e tem medida dada por exatamente isso daqui, a nossa fórmula da distância entre dois pontos, que nós encontramos a partir do Teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Nós precisamos calcular a distância entre os pontos P, que vale x menos 3 e y menos 11, e o ponto Q, que vale x2 e y1. Então, vamos lá. Nós temos esses dois pontos que precisamos fazer basicamente substituir na nossa equação. Então, quem que é xb? xb, se nós observarmos, vai ser o x da nossa segunda equação. xa é o y de P, ou é o x de P. xb é o x de Q. yb é o y de Q. E ya é o y de P. Então, vamos lá. xb é o x de Q, que é 2, menos xa. Quem que é xa? xa é menos 3. Então, abre parêntese, menos 3. Lembrando que o menos da fórmula é diferente do menos do x de P, tá? Então, coloca x, abre parênteses, menos 3. Elevado ao quadrado, mais y de B. Y de B é 1, que é o y do Q, né? Menos y de A, que é menos 11. Então, abre parêntese, menos 11, elevado a 2. D de P de Q, raiz quadrada. Repete o primeiro termo. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 2 mais 3 elevado ao quadrado, mais. Menos com menos, mais. 1 mais 11 elevado ao quadrado. D de P de Q vai ser igual a raiz quadrada. 2 mais 3, 5. Ao quadrado, mais 1 mais 11, 12. Elevado ao quadrado. D de P de Q vai ser igual. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. A raiz quadrada de 25 mais 144 é 169. E a raiz quadrada disso, a raiz quadrada de 169 é 13. 13 vezes 13, 169. Então, pessoal, essa daqui é a distância entre o ponto P e o ponto Q. Essa foi o nosso conteúdo sobre distância entre dois pontos.
Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, avaliar. E até a próxima.